todos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as modalidades organizativas, estudar um pouquinho, dar uma pincelada sobre isso, relembrar ou aprender ou ampliar os nossos conhecimentos sobre isso. As modalidades organizativas, elas têm o objetivo, a finalidade de organizar o nosso plano de curso, os objetivos e os conteúdos que estão lá dentro. As modalidades organizativas, elas são compostas por projetos didáticos, sequências didáticas, atividades permanentes, atividades ocasionais. Os projetos didáticos, eles são uma sequência de etapas que objetivam a construção de algo, tá? Então, existe um produto final quando a gente fala de projeto didático. A sequência didática também é uma sequência de etapas, só que o objetivo dela não é a construção de algo no final dessas etapas, e sim a sistematização de algum saber que foi organizado nessas etapas pelo professor. O objetivo, o conteúdo que foi escolhido. Nós temos as atividades permanentes, que têm uma periodicidade para acontecer, ou seja, toda semana, todo dia, cada quinzena, todo mês, enfim, é o professor que escolhe dependendo da intencionalidade didática que ele tenha, tá? E qual é o objetivo da atividade permanente? É sistematizar saberes e construir atitudes, hábitos junto com os alunos. E tem as atividades ocasionais. Essas são aquelas que aparecem, brotam, né, de alguma situação adversa, longe daquilo que estava planejado, seja no plano de curso, ou dentro da sequência didática, ou dentro do projeto, enfim. São assuntos que fazem um boom, né, na turma, como, por exemplo, uma pandemia, uma epidemia, uma situação de bullying, alguma coisa que aconteça, né, e que precise ser estudado, sistematizado, tratado dentro daquela turma. O projeto didático, né, os projetos, na realidade, eles têm dois tipos. A gente tem o projeto didático e a gente tem o projeto institucional. O projeto didático é aquele que o professor ou o grupo de professores lançam mão para ensinar um conteúdo, construir alguma coisa. Por exemplo, eu quero trabalhar com os meus alunos o folclore. E aí, no final desta aprendizagem sobre folclore, eu vou sistematizar com os alunos um livro ou, por exemplo, um álbum. E aí eu quero que as crianças estudem sobre o que é folclore, os elementos do folclore, as lendas, os personagens. E aí todo esse estudo, ele vai ficando dentro desta organização de um álbum, por exemplo. O projeto institucional é aquele que a escola inteira adota. Todas as turmas estão dentro e cada ano, né, o primeiro ano, o segundo ano, enfim, cada um tem a sua contribuição dentro daquele projeto. Também tem tem um encadeamento de etapas no projeto, né, que é o que eu coloquei aqui, ó. Ele tem um propósito social, ele tem um objetivo. Por exemplo, eu quero que as crianças sistematizem no projeto didático sobre folclore. Quero que elas conheçam o folclore brasileiro. Então, esse é o meu objetivo, é um propósito social. No projeto institucional, vamos imaginar que a escola tem um projeto de sustentabilidade. Então, ela vai construir ações, né, que organizem este conhecimento junto com os alunos. O que é sustentabilidade? Quais são as ações que a escola pode ter em meio a tudo isso? O que a escola adota? Como que a escola é organizada? Sempre com vistas na sustentabilidade. E tudo com encadeamento de etapas, com a contribuição de cada ano, de cada turma, tudo bem planejado, orquestrado. E aí hoje nós nos ateremos um pouco mais na sequência didática, tá? O que é sequência didática? Então, a sequência didática, ela possui etapas, que são as estratégias encadeadas e com uma progressão de conteúdos e desafios interligados, tá? Então, ela não acontece do nada, a gente não põe um monte de coisa lá, a gente pensa, então, essa etapa, a criança concluindo, oferece subsídio para ela fazer a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima, e assim vai. A sequência didática, o objetivo dela é ensinar algum conteúdo específico. Então, pode ser fração, pode ser ortografia, produção de texto, uso de pontuação dentro do texto, inúmeros conteúdos que eu posso selecionar, organizar com estratégias para que as crianças aprendam. E o produto final da sequência didática é o próprio saber sistematizado.
A minha sequência didática sobre fração, ela terá uma série de etapas e o produto final dela será as crianças saberem o que é fração, onde que eu uso, para que serve, como que eu calculo, estruturarem o conhecimento sobre o que é fração. E ela não demanda um produto final, né? Não demanda que eu faça, por exemplo, um jogo de fração. Não demanda que eu construa um livro sobre frações. Não, ela demanda que a criança entenda o que é fração. Pronto, atingi o meu objetivo dentro da sequência didática. Há uma confusãozinha básica entre o que é sequência didática e o que é coleção de atividades. Coleção de atividades é aquela que eu pego uma série de atividades ali escritas, sistematizadas, organizadas, que as crianças vão executar. Mas a coleção de atividade não tem nada a ver com a sequência didática. A sequência didática fala das estratégias. A coleção de atividades traz atividades, só que atividades sem estratégia, nem sempre elas dão o resultado esperado. O mais valioso da sequência didática é a estratégia. A coleção de atividades pode estar a serviço, ela pode ser um recurso da sequência didática e não a própria sequência didática. A lógica da sequência didática é assim, vamos pegar um exemplo. Então, eu tenho o conteúdo, que é um conteúdo de ortografia, uso de M antes de P e B. Qual é o meu objetivo? Que as crianças e os alunos se apropriem das regularidades ortográficas e utilize essa ortografia específica nas suas escritas. Façam uso disso. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou criar etapas que culminem neste objetivo e neste conteúdo, nestes objetivos, no caso, e neste conteúdo. Então, eu vou pensar em etapas, eu vou apresentar o conteúdo, eu vou trazer desafios para as crianças olharem, como que elas vão organizar isso, como que elas vão perceber esse uso do M antes do P e B em diferentes contextos, seja num desafio ortográfico, seja dentro de um texto, seja dentro de um quadro com várias palavras, onde elas têm que separar essas palavras para perceber essa regularidade. E o meu produto final é que as crianças aprendam este conteúdo e atinjam o objetivo que eu, como professora, tracei. No ensino remoto, a sequência didática, ela não tem diferença nenhuma do que a gente faz no ensino presencial, né? Só que a gente tem que organizar ela dentro de todas essas demandas que tem deixado nós professores um pouco meio bilolinhas, né? Com toda essa demanda. Postar atividade, atender na plataforma, atender o WhatsApp, né? Então é só uma brincadeira aí, gente, só para descontrair essa imagem que eu trouxe aqui para o vídeo. Agora voltando à conversa séria. Sequência didática e o ensino remoto e o ensino presencial. Tem diferença? Não, não tem. Ela tem o mesmo propósito. Eu continuo dentro do ensino remoto, tendo objetivos e conteúdos para serem tratados. E a sequência didática, ela me ajuda a tratar isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou definir o meu objetivo e o meu conteúdo, ou objetivos e conteúdos, desde que eles consigam estar interligados, né? Eu vou organizar as etapas, ou seja, eu vou elencar as estratégias e os recursos que eu vou lançar a mão para atingir esse meu objetivo e ensinar este conteúdo. Quando eu vou falar de ensino remoto, eu vou lançar mão de quais ferramentas digitais? Tudo isso vai ser planejado. Eu vou lançar mão de uma videoaula, de um quiz, de uma pesquisa, de um trabalho em grupo, de um vídeo explicativo, do que eu vou lançar mão? E assim eu vou, nesse ciclo sem fim que nos guiará, porque esse é o ciclo. Então, eu defino o objetivo e conteúdo, organizo as estratégias e os recursos para atingir este objetivo e conteúdo, e assim eu vou nesse ciclo sem fim. Uma boa situação didática, o que ela tem? Primeiro elemento, eu levanto com as minhas crianças o que elas sabem sobre aquilo. Então, por exemplo, vamos pensar lá no folclore. Vamos imaginar que eu peguei o folclore e, em vez de fazer ele virar um projeto, e no projeto também eu posso utilizar esses elementos, eu vou fazer ele virar uma sequência didática, né? E o meu objetivo final é que as crianças conheçam os personagens do folclore. Vamos imaginar. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou levantar o conhecimento prévio das crianças. Eles conhecem os personagens do folclore? Quais?
né? De que jeito que eles conhecem? Através da cultura popular, eles leram algum livro sobre. Então eu vou levantar todos esses conhecimentos prévios. De que jeito que eu vou fazer isso? Eu vou escrever isso. Então, roda na minha estratégia, nas minhas etapas, roda de conversa para levantar com as crianças conhecimentos prévios sobre os personagens do folclore, organização de um cartaz, as aprendizagens que as crianças têm, os conhecimentos que eles têm acerca do folclore, desses personagens, e assim eu vou. Segunda parte, né, a terceira etapa, eu já começo a cuidar do encadeamento de desafios, que é o meu segundo elemento de uma boa situação didática. Então eu vou cuidar de trazer para eles o que eu quero que eles ampliem. Então eu vou trazer livros para serem estudados, pesquisas, tudo isso eu vou descrevendo em termos de estratégia. Então reunir o grupo em subgrupos de 4 crianças, apresentar para eles um personagem do folclore, propor que eles descrevam as características físicas, propor que eles estudem qual é a lenda ou o saber historicamente construído que tem acerca daquele personagem. Então eu vou levantando uma série de etapas para que as crianças cheguem lá no final da conversa toda e aprendam aquilo que eu quero ensinar. Então eu faço os desafios, eu sistematizo no final de tudo. Como é que eu sistematizo? Eu não construí esse monte de etapa, ele tem que ter uma liga. É essa sistematização que eu vou fazer. Então, olha, crianças, no folclore nós temos, lá naquele projeto de folclore que eu estou estudando com vocês, que fala sobre personagens, lendas, enfim, um monte de elementos que o folclore tem, nós vamos fazer esta sequência didática para estudar sobre os personagens. Então, qual é o meu objetivo? O que eu quero que vocês sistematizem? Que vocês conhecem os personagens, conseguem descrevê-los e conseguem dizer em que contexto histórico, cultural, enfim, que eles estão inseridos. E aí, o que eu faço? Uma avaliação. E aí eu sistematizo a avaliação também. A avaliação, ela é uma própria sistematização. Só que antes de trazer essa avaliação, as crianças precisam, os alunos precisam ter a clareza do que você quis ensinar. Para que eles fizeram todas aquelas etapas? Para atingir este objetivo. Eu sistematizei este conhecimento, né? E aí sim eu posso lançar mão de estratégias de avaliação, avaliação processual, enfim. E aí essa conversa é uma outra conversa bastante comprida também.